Olá, Carol. Perfeito. Olá, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui num petit comitê, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um conteúdo riquíssimo. A gente tem a honra de receber aqui a Mayra Carboni, que é uma profissional com uma trajetória super inspiradora, que une estratégia, inovação, uma sólida vivência em marcas de prestígio, assim como vocês. Temos também a Bárbara, que faz parte do time dela lá na Lifetime. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais, a Maíra é psicóloga, ela é formada pela PUC São Paulo, com especializações em gestão de marketing pelo INSPER, branding e luxo pelo Instituto Marangoni de Milão, e também um MBA em gestão exponencial pelo IBMEC. Ela atuou como estrategista em grandes agências e consultoria, sempre com foco na performance e na construção de marca. Além disso, ela é empreendedora, mãe, e ela tem aí uma grande vivência com umas áreas super diferentes, assim, que eu vi, um negócio de alimentação saudável, também uma empresa de estratégia digital, tem bastante, acho que está bem diversa essa experiência e tenho certeza que vai compartilhar bastante aqui com a gente. Mas atualmente ela é sócia diretora de marketing da Lifetime, que é uma gestora de patrimônio voltada para o público private, e cofundadora da Lifetime W, uma área criada para mulheres e por mulheres, né? Então, Maíra, fique à vontade. Hoje nós vamos falar então sobre as marcas, sobre essa jornada que nós temos nas nossas empresas. Nós sabemos que quando falamos sobre empresas familiares, existem muitas particularidades. E eu tenho certeza que vamos aprender bastante aqui. Fiquem à vontade e reforço mais uma vez aqui o meu convite, que vocês fiquem à vontade numa sala de aula, que vocês, quando tenham perguntas, abram seus microfones, participem e interajam, porque assim a gente faz com que o nosso aprendizado coletivo seja muito melhor. Muito obrigado e obrigado por vocês estarem aqui conosco. Maíra? Muito obrigada, Caleb. É um grande prazer hoje estar aqui com vocês, fazendo essa live em parceria com a Inova, que eu tanto admiro, sou parceira, fui aluna, então é uma grande honra. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada do cliente em empresas familiares. Vou compartilhar minha tela. Como o Caleb falou, é um bate-papo. Fiquem muito à vontade para fazerem perguntas a qualquer momento, pedirem para eu voltar, explicar um pouco mais. É, eu quero mesmo que seja uma conversa muito interativa entre a gente. Então, o Caleb já me apresentou em linhas gerais, mas eu falo que meu principal papel é ser mãe do Lucas, de 6 anos, além, de ter me formado em psicologia na PUC, ter empreendido com a Dora Dora Doces Saudáveis e com uma consultoria de estratégia digital e passando por todas essas especializações, inclusive na Inova, fazendo curso de neurobusiness, e depois a minha trajetória profissional. Eu também passei por grandes agências, passei pela Accenture como consultoria, sempre trabalhando com estratégia de comunicação, com estratégia digital, e hoje eu lidero a área de marketing aqui na Lifetime, e nós fundamos a Lifetime W, que é o braço de negócios voltado para mulheres da Lifetime. Então, a gente hoje atende mulheres e são mulheres atendendo mulheres e empoderando para que cada vez mais mulheres tomem as rédeas da gestão do seu próprio patrimônio. Esse é o grande propósito da Lifetime W. E, além disso, também eu sou professora da pós-graduação de marketing de luxo na SPM. Então, compartilhando com vocês aqui um pouquinho, hoje a gente sabe que as empresas familiares representam 90% dos negócios brasileiros, mas muitas vezes a jornada do cliente nessas empresas é baseada no feeling, que é uma metodologia que pode dar certo e muitas vezes dá. No entanto, quando a gente fala de feeling e une com a jornada do cliente, o que pode acontecer é que gera desalinhamento dentro da própria empresa.
Tem um TED que eu gosto muito, que é do John Vujek, e que ele fala sobre um experimento que ele fez, que ele pedia para as pessoas desenharem como se faz uma torrada. Quando a gente fala de como se faz uma torrada, é o desenho de um processo, né? Então, como é que você tem que fazer do momento de pegar a torrada, de pegar o pão, até no final isso sair uma torrada. E ele traz, durante o TED, diversos exemplos. Eu trouxe aqui a figura de 3 deles, de como é que as pessoas desenharam essa torrada, ou fazer uma torrada. E é um pouco dessa diferença que a gente encontra quando a gente baseia o desenho da jornada do nosso cliente no feeling, ou quando a gente não tem isso de fato alinhado e colocado no papel, como um processo de fato. Cada um vai fazer de um jeito. Um com mais detalhes, outros com menos detalhes, um partindo do princípio que o processo começa no momento de pegar a torrada, outro partindo o pão, outros partindo do princípio que o processo começa a partir do momento que eu coloquei o pão na torradeira, porque existe esse desalinhamento. Por isso que é muito importante a gente ter formalizado dentro da nossa empresa qual que é a jornada do cliente que a gente acredita ser a melhor. E a que vai fazer com que a gente tenha o melhor relacionamento possível com ele. Porque jornada é todo e qualquer ponto de contato entre a empresa e o cliente, desde o primeiro contato até o pós-venda. Então, é um processo que é um processo longo, né? Se a gente pensar dentro de cada uma das nossas empresas, desde o primeiro contato que o cliente teve conosco até o pós-venda, que pode ser uma relação bastante longeva, imagina quantos pontos de contato a gente não teve nesse caminho. E quando a gente fala aqui de jornada, a gente não está falando só da venda, né? Então, do momento da venda. A gente está falando de todo o processo de relacionamento e de experiência, né? Então, a jornada ela vai muito além da venda. E quando a gente fala de ponto de contato, a gente está falando tanto do físico quanto do digital. Aonde quer que a minha marca, que a minha empresa esteja entrando em contato com esse cliente, eu preciso garantir a melhor experiência possível, seja ela no digital ou no físico. E aqui a gente está falando que é exatamente esse contato entre empresa e cliente. O foco ele está no cliente. A jornada começa partindo desse cliente, de quem é o consumidor, quem é o cliente que vai percorrer essa jornada. E já dando um spoiler, eu não estou falando de um, eu estou falando de alguns, né? Porque a gente tem diversos clientes diferentes com perfis diferentes. E é por isso que é muito importante a gente começar a jornada definindo de quem que eu estou falando, de quais são esses públicos ou de quais são essas personas que eu estou falando. E aí tem uma diferença que eu acho bem importante da gente distinguir aqui, que é o que é público-alvo do que é persona. Porque a gente parte definindo quem são as nossas personas, mas como que a gente faz isso? Né? Então, primeiro, o público-alvo é sempre uma definição mais ampla. No geral, é o que a gente entende como os dados demográficos, né, do nosso cliente, do nosso consumidor. A persona, ela é uma definição mais específica. Eu vou saber exatamente de quem eu estou falando. E se eu quiser, eu coloco até uma cara nessa persona. As informações gerais do público-alvo se tornam storytelling quando a gente fala de persona. Mais do que eu fazer uma lista de características, eu envolvo todas essas características numa história e isso também fica mais fácil da gente visualizar de quem eu estou falando.
O público-alvo, ele não se refere a alguém específico. É como se eu falasse, é uma mulher de 40 anos que tem um filho, mora em São Paulo, capital, se eu quiser especificar o bairro. Isso eu não consigo identificar exatamente quem é essa mulher de 40 anos com um filho, enquanto que na persona eu estou falando exatamente de alguém específico. É isso, eu consigo visualizar quem é esse cliente que está percorrendo a minha jornada. Ele tem nome, se ele quiser, ele tem nome e tem sobrenome. O público-alvo, eu falo de quem pode querer o meu produto ou serviço. Então, eu parto do princípio de quem hoje já é o meu cliente, ou qual que é esse perfil de cliente que eu já tenho. Enquanto que a persona, eu estou falando do meu cliente ideal, é o cliente que eu quero atingir, é o cliente que eu sei que vai me gerar maior receita, que vai me gerar um melhor resultado. E não necessariamente é esse cliente que eu tenho hoje. Eu posso ter outras pessoas, outros públicos que podem me gerar uma receita melhor. E no público-alvo, eu não vou falar de hábito, eu não vou falar de hobby, eu não vou falar de estilo de vida. Eu vou falar sobre dados frios. Enquanto que na persona, eu trago todos esses hobbies, paixões, estilos de vida. Fica uma descrição muito mais detalhada. Então, para conseguir tangibilizar para vocês, eu trouxe aqui uma definição de público-alvo e uma definição de persona. E aí eu acho que vocês começam já não só a tangibilizar, como a imaginar como é que seriam as personas das empresas de vocês. Quando eu falo de público-alvo, eu vou falar que é uma mulher de 25 a 30 anos, graduada, com renda própria e que pertence às faixas de renda A e B. Ela gosta de bem-estar, exclusividade e um estilo de vida saudável. Com essa descrição, se a gente pegasse aquela listinha anterior, a gente vai fazendo um checklist, né? Então, não é um público que não é específico, quando eu falo mulheres de 25 a 30 anos, ele está mais amplo, eu não consigo chegar num nome para essa pessoa, porque ainda está meio nebuloso de quem eu estou falando, enquanto que na persona, quando eu vou definir quem é a minha persona, ou quais são as minhas personas, eu já defino exatamente, inclusive, o nome. Então, a persona dessa marca aqui é a Mariana. Ela tem 27 anos, ela é formada em comunicação e trabalha como gerente de marketing em uma grande empresa. Mesmo com uma rotina atribulada, ela tem uma vida saudável e faz exercícios de 2 a 3 vezes por semana. Gosta do sentimento de exclusividade e pagaria mais por produtos premium. Eu consegui especificar exatamente de quem eu estou falando. É por que quando a gente vai falar de uma jornada do cliente, é importante eu ter a persona e não o público-alvo? Porque senão, eu não sei para quem que eu estou desenhando essa jornada. É para o Rei Carlos ou é para o Ozzy Osbourne? As jornadas seriam completamente diferentes para cada um deles, e se eu olhar num perfil de público-alvo, eles são exatamente iguais. Homens, nascidos em 1948, moram no Reino Unido, já se casaram 2 vezes, moram num castelo e têm um grande poder aquisitivo. Mas imagina só como que você desenharia a jornada para o rei versus para o Ozzy Osbourne. São jornadas completamente diferentes. Por isso que é importante que a gente amplie a nossa discussão para além do público-alvo, né? Para além dos dados demográficos. Marco, eu vi que você levantou a mão, por favor. Levantei. Aí, deixa eu te fazer duas perguntas. Claro. Uma é que antes da discussão da jornada, tem uma discussão de posicionamento das empresas. Se o posicionamento não está claro, fica difícil definir uma jornada, porque ela não tem clareza de posicionamento e vai fazer uma jornada para um público-alvo, para um cliente que não é o foco. Então, eu queria ouvir um pouco disso. Como é Uhum, que você vê isso hoje nas empresas? E um outro ponto é, quando a gente olha para essa, olhar para a persona,
no B2C, ele se encaixa bem. No B2B, como é que você vê essa mesma discussão de jornada de cliente? Perfeito. Então, quando a gente fala, você tem toda a razão com relação ao posicionamento. Eu acho que, na verdade, a discussão começa até mais ampla, né? Não, a gente não vai conseguir desenhar uma jornada, uma persona, se eu não tenho uma estratégia de negócio, dessa estratégia de negócio derivando uma estratégia de marketing, e dessa estratégia de marketing derivando um posicionamento de marca, uma jornada do cliente e tudo isso. Né? Então, se eu não tiver esse cascateamento muito bem definido, de fato, a jornada ela pode ficar muito nebulosa e se ela não der certo, ela só vai ser um sintoma de uma estratégia de negócio que talvez não esteja muito bem desenhada e definida ou que não foi muito bem cascateada para uma estratégia de marketing. Né, que uma coisa depende da outra. Então, se eu não sei exatamente qual que é o meu posicionamento, com quem eu quero falar, como eu quero falar, a jornada ela vai refletir também essa miopia, né, de estratégia. Então, isso sem dúvida. E aí até lá no final não vou dar tanto spoiler, mas a gente vai falar um pouquinho disso, porque a jornada, eu gosto muito da definição da jornada e de todas as iniciativas de marketing no geral, como uma coisa always beta, né? Que você tem que estar sempre voltando e testando e voltando e testando e voltando e levantando hipóteses para garantir que onde é que está o furo, porque talvez você chegue que o furo está na estratégia de marketing, né? E não na jornada em si. E aí, só pegando esse ponto que você falou, levando em conta o mundo volátil que a gente tem, esse ecossistema sendo redesenhado, repensado o tempo todo, é uma necessidade, e é difícil porque as empresas não estão acostumadas com isso. As de sucesso familiares viveram um momento que surfaram uma onda que não precisavam se preocupar muito com essa conexão, né? Exato. E agora eu acho que essa é muita mentalidade que a gente tem que ter no geral, né? E no marketing, eh, a gente consegue aplicar isso, até porque muitas das iniciativas são mensuráveis. Né? Até quando não é mensurável, tem algum resultado que você espera. Quando eu desenho uma jornada, tem um resultado que eu espero com o desenho dessa jornada. Né? E depois eu estou atingindo esse resultado ou não estou? Né? E aí a gente volta, e por que será que eu não tô? Vamos levantar hipóteses do porquê que eu não tô. Então eu acho que essa mentalidade com acesso a alguns resultados e dados, ela é bastante importante. E sobre o B2B, ele pode funcionar exatamente da mesma forma. Né? Eu tenho perfis de empresas. E por trás desses perfis de empresa tem pessoas, ou perfis de pessoas que estão conduzindo aquela empresa, que é quem eu preciso, no final, desenhar essa jornada e que vai entrar em contato comigo ao longo dessa jornada. Então, dá para a gente desenhar também pensando numa jornada B2B. Sem problema nenhum. O desafio é sempre a gente falar, bom, quais são os perfis de empresa que a gente quer ter como cliente ideal. Eu tendo isso em mente, eu tentar transformar esse perfil de empresa ideal em como é que seriam personas. E aí, se eu quiser, eu não preciso chamar de nome de pessoas, mas eu posso chamar de nome de empresas. Então essa vai ser a sustentabilidade SA, porque são empresas mais voltadas para sustentabilidade. Essa daqui vai. Então, a gente pode dar nomes de empresas, não tem problema, mas a gente define, então, como é que é a sustentabilidade SA? Com o que ela está preocupada? Né? Mas é uma empresa mais antiga ou uma empresa mais nova? Então, só vou voltar aqui para a gente fazer o exercício e eu tentar te ajudar nesse sentido. Então, a sustentabilidade SA tem 50 anos de mercado, ela é uma empresa que atua no segmento XPTO, e que ela valoriza outras empresas que tenham os mesmos valores que ela. Então, você consegue também fazer esse exercício de persona. Legal, obrigado. Imagina, Adrian. Obrigado, Mayra. Imagina. Pode ser que você não tenha no roteiro agora, mas só queria estimular e depois você pode comentar. Ou seja,
tem empresas industriais que fornecem produtos distribuídos em todo o Brasil e chegam a ter, vamos lá, 1.000 clientes, dos quais você tem um ABC, e a parte C são muitos clientes com difícil contato do pessoal de vendas. Então, aí se em algum momento dentro dessa conversa você pode dar, se você teve contato com esse tipo de exemplos e como elaborar uma boa jornada de clientes nesses casos, não? Porque sabemos que De não temos boa jornada, porque temos muitos clientes zerados, mas sabemos que existem e consumem. a gente também tem essa dificuldade aqui na Lifetime, Adriana. A gente tem alguns clientes também que já até viraram clientes, mas estão com as suas contas zeradas aqui conosco, né? E aí eu acho que tem algumas jornadas que a gente pode fazer com eles, e sempre parte de entender qual que é o perfil desses clientes que estão com a conta zerada, né? O porquê que eles estão com a conta zerada. Aqui no nosso caso, a gente é B2C, né? A gente até tem também a área corporate aqui na Lifetime, mas a gente tem um pouco mais do olhar B2C. Mas tentando fazer o depara para o B2B, o principal ponto é isso. Por que é que eles estão até se conectaram com a gente, mas não compraram ou não evoluíram na jornada? Aonde está o principal ponto de dor para eles não evoluírem? Para chegar nessa resposta, tem algumas possibilidades, né? É o teste, né? Desenhar algumas jornadas, colocar parte dessa base de clientes em cada uma dessas jornadas e entender qual performa melhor. A Porque outra, seguramente é a falta de contato pessoal de vendas que não pode chamar a 1.000 clientes, ou pelo menos não temos estrutura para que chamem a 1.000 clientes. Então, aí teria que ter, você pode ter disparos mais de massa, né? Então, seja e-mail marketing, em que você tem um botão que leva, por exemplo, para o WhatsApp do seu vendedor, né? Direto. Ou você tem uma ferramenta de disparo via WhatsApp para WhatsApp, em que você abre esse tipo de conversa. E então, quando não tem, né, capital humano mesmo para ficar ligando para 1.000 clientes, o caminho é sempre ir para essa comunicação mais em massa, né? E sempre ter o menor caminho possível entre a comunicação e o teu vendedor. Então tem que ser, se é um e-mail, clicou, levou para o WhatsApp do vendedor, para encurtar esse caminho. E depois, às vezes, montar essas réguas, né, de e-mail, por exemplo, em que você vai alimentando com conteúdo relevante, com material relevante, essas pessoas, né? Porque não vai ser num disparo único, né? De fato, vai ser numa jornada que você vai começar a estabelecer a comunicação com esses clientes que estão inativos, né? Por assim dizer. E aí a jornada, eu acho que é essa. Eu gosto muito do novo, eu adoro testar, então eu acho que estabelecer algumas hipóteses do porquê que eles não estão hoje ativos, desenhar essas jornadas, separar a base em jornadas diferentes e fazer essas comunicações em massa, em fazer com que você consiga ter essa comunicação um pouco mais abrangente com cada um desses grupos de clientes, testar qual é mais efetiva e aí depois fazer para a base inteira, eu costumo gostar. muito bom, boas ideias. Obrigado. Imagina. E aí, gente, também para ajudá-los, vocês vão ver que eu vou trazer muitas ferramentas, muitas
coisas práticas, né, para ajudar vocês a desenhar a melhor persona e a melhor jornada do cliente. E tem uma ferramenta que eu gosto muito que chama mapa de empatia. Ela nos ajuda a definir quem são essas personas, né? Com quem que a gente está conversando nas nossas empresas. Então, o mapa de empatia, ele parte sempre de, primeiro ali, quem que é. Então, ele faz com que a gente pense ali quem que é o cliente consumidor que a gente quer atingir, em que momento de vida ele se encontra, a gente aqui pode trazer os dados demográficos. Então, tem ali algumas informações que a gente já consegue trazer. Depois é o que ele precisa, né? Ele está precisando mudar alguma coisa na vida dele? O que ele está precisando fazer agora? Ou que decisões que ele precisa tomar? Como é que a gente vai mensurar os resultados dele? Depois é o que ele vê. Então, aqui você já consegue trazer os concorrentes que ele conhece, o que ele vê ao redor, que isso já determina um pouco não só classe social, como hobbies, etc. O que ele gosta de assistir, de ler. Depois é o que ele fala, o que ele faz e o que ele escuta. E no final é o que ele pensa e sente. Então, quais são as dores e desejos. Quando a gente preenche esse mapa, a gente tem aquela persona muito bem definida, porque eu sei o que ela é, o que ela precisa, o que ela vê, quais são as necessidades dela, como é que eu consigo ajudá-la a suprir essas necessidades com os meus produtos e serviços. Então, esse mapa de empatia é um mapa que ajuda muito a começar a definir as personas. Até porque, às vezes, a gente não tem muito claro se a gente tem 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, quantas pessoas nós temos. E conforme a gente vai preenchendo esse mapa, quando eu falo, ixi, eu tenho alguns clientes que são de uma forma e outros são de outra. Alguns estão vendo uma coisa, outros estão vendo outra, ou estão falando uma coisa, outros outra. Isso já vai dando indícios de quantas pessoas talvez eu tenha. Se eu tiver uma multiplicidade de informações em cada uma dessas caixinhas, isso já começa a nos dar indícios de que talvez eu tenha mais de uma persona, e dado que eu tenho mais de uma persona, talvez eu tenha que ter mais de uma jornada, né? E pensar diferente para cada uma delas. E aí eu acho que é legal a gente trazer aqui definindo, né, quem é a nossa persona ou as nossas personas, a gente vai começar a desenhar a jornada para cada uma delas. E eu sempre gosto de trazer um pouco do conceito e como é que a gente foi evoluindo nesse caminho da jornada, né? Então, quando a gente fala de jornada, lá atrás a gente entendia a jornada do cliente como uma linha reta que começava ali com o conhecimento, com a familiaridade, consideração, a compra e a lealdade, como se fosse um caminho em que esse cliente fosse percorrendo cada uma dessas etapas linearmente. E lá atrás isso até fazia sentido, né? De fato, essa podia ser a jornada. No entanto, quando começou a entrar a internet e o mundo começou a ficar mais complexo, né, a gente viu que aumentaram o número de touch points, o número desses pontos de contato. Então, eu não tinha mais só a loja física, né, por exemplo, ou a matéria da revista. Eu comecei a ter diversas redes sociais, eu comecei a ter muitas plataformas. O cliente começou a ficar mais bem informado, porque ele tinha onde recorrer a informações sobre produtos e serviços. Agora, não era mais eu dizendo quem eu era para o cliente, e sim uma troca em que ele também começava a interagir comigo. As pessoas começaram a falar sobre mim, que são as famosas reviews, né? Então, não era só eu dizendo quem eu era, mas os outros também me avaliando. E a forma de buscar começou a mudar, né? Não só com a entrada de todas as plataformas de busca, mas até com os reviews e várias outras redes sociais que começaram a chegar. E aí a McKinsey, ela reviu
né, esse processo e falou, não, gente, isso não é um processo linear. Isso é um processo de looping, em que, na verdade, não é mais que eu vou do conhecimento para consideração, para compra, para lealdade. Na verdade, eu começo a considerar, né, que é esse primeiro momento aqui, uma quantidade de marcas, né? Aí eu começo a ver as avaliações, começo a ver os reviews, começo a ver nas redes sociais o que está sendo dito sobre essa marca, e aí eu vou aumentando ou diminuindo a quantidade de marcas que está ali no meu pool decisório. Aí eu até tomo uma decisão ali do momento da compra, e aí depois eu tenho uma experiência de pós-compra, e aí eu de fato fiz ali uma lealdade com o meu cliente, e aí eu pulo toda essa parte de seleção de marcas e já sigo comprando, ou não, se a minha experiência foi ruim, eu volto aqui para esse início do looping de novo, né? Então eles falaram, não é exatamente linear, mas às vezes eu fico indo e voltando aqui no processo de escolha. E o Google depois reviu também esse processo e falou, não, a gente está ainda mais complexo que isso. Eu tenho ali o que eles chamam de gatilho, que é eu preciso, né, comprar, eu tenho uma necessidade, eu começo a explorar as minhas possibilidades, aí eu avalio essas possibilidades, então de um pool de marcas eu reduzo, mas aí eu entro em contato com outras marcas e eu expando de novo, e eu fico no que ele chama de um meio confuso, porque eu começo a ver review, eu começo a perguntar para amigos, eu começo a entrar nas redes sociais, e aí eu fico nesse meio de funil aqui por muito tempo até de fato eu tomar a decisão de compra. E essa aqui é que está a complexidade do nosso mundo de hoje. Porque a quantidade de pontos de contato que a gente tem nesse meio aqui, né, confuso, é enorme. E aí o Google nos fala, então, e eu coloquei todos os links aqui para vocês, se vocês quiserem ler todos esses reportes completos e se aprofundar ainda mais em jornada, ele fala, aqui na exploração e na avaliação que está o nosso grande desafio como marcas, porque hoje tem muitas formas de eu me manter bem informado. E aí tem um livro que eu gosto muito, do Kalbach, que eu depois vou trazer uma foto dele aqui para vocês, e que ele ainda olha, né, todos esses estudos, e ele fala, e tem mais uma coisa ainda que a gente precisa considerar nessa equação, que são os pensamentos e sentimentos que estão ocorrendo ao longo desse processo decisório. Que não é que eu estou só me informando e aumentando ou reduzindo o meu pool de marcas. Eu ainda estou sentindo e pensando coisas, e as marcas precisam saber quais são esses pensamentos e sentimentos que estão ocorrendo aqui na cabeça do nosso cliente. Então, a jornada ela foi ficando cada vez mais complexa de ser desenhada, né? Porque além de eu saber quais são as etapas dela, como é que está esse meio confuso, eu preciso levar em consideração os pensamentos e sentimentos. Mas ele também nos traz que, sim, ela tem essas idas e vindas, ela tem essa ampliação e redução de marcas, mas eu consigo colocar ela numa linha reta para facilitar a visualização e o alinhamento. Então, esse livro, ele é de 2022, então ele é um pouco mais recente, e ele já nos traz que
é real tudo que a gente foi vendo ao longo do tempo e da evolução de jornadas, mas dá para a gente colocar isso numa linha reta, só é importante que a gente adicione os pensamentos e sentimentos nessa equação. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, independentemente do framework de jornada que a gente use, então seja que se a gente voltar lá atrás no primeiro framework mais linear, ou depois no framework da McKinsey, ou no framework do Google, ou no framework de Kalbach, todos eles levam em consideração o antes, o durante e o depois da jornada. E por que que eu trago muito isso? Porque é bastante comum, e quando eu prestava consultoria lá atrás, a gente focar muito no durante. Durante o processo de venda, né? Durante o processo de compra, como é que é essa jornada? Como eu quero que o cliente siga essa jornada? Quais são os pontos de contato? E a gente esquece do antes e a gente esquece do depois. Como é que está antes desse processo de venda? Como é que está depois desse processo de venda? Então, independentemente do modelo, todos eles mostram para a gente a importância do antes, do durante e do depois ao longo dessa trajetória, né? E aí, para vocês, eu trouxe um template para que vocês possam ter e aplicar, né, nas empresas de vocês, em que eu condensei um pouco os modelos, e é um template que eu usava nas minhas consultorias, e é um template que a gente usa aqui na Lifetime, que é exatamente considerando o antes, o durante e o depois. Então, aqui, a gente fazendo um depara para o Google, porque eu acho que ele traz essa, esse olhar importante para que a gente tem esse meio confuso, a gente teria o antes ali. Qual que é o gatilho? No momento do gatilho do meu cliente, quais são as etapas? E aqui eu coloco duas mais a título de ilustração, mas para vocês, às vezes tem uma, às vezes tem três, às vezes tem 10, depende muito do produto e serviço que vocês estão ofertando. Então, vamos supor aqui que no antes, a primeira etapa geralmente os meus clientes começam no meu site. Então, a etapa 1 aqui, o primeiro ponto de contato é o site. O segundo ponto de contato é o Instagram, que eles estão naquele momento ainda de gatilho. Depois, na avaliação, na exploração e na decisão de compra, quais são as etapas que eles percorrem, com que cada persona percorre até chegar na compra de fato? A gente detalha aqui, tanto no momento de avaliação quanto de exploração, quais são as etapas percorridas. Depois que houve a compra, quais são as etapas percorridas para esse cliente? E aqui, de novo, é importante que a gente olhe tanto o físico quanto o digital, né? Então, se eu estou falando que eu tenho uma jornada híbrida, uma jornada que começa no físico, termina no digital, ou começa no digital, termina no físico, ou tem as duas coisas integradas, quando a gente vai desenhar essa jornada de ponto a ponto, eu tenho que considerar tanto o físico quanto o digital. Então, para cada uma das etapas, eu coloco aqui qual que é o ponto de contato, então, aonde que ele está nesse momento da jornada, quais são os sentimentos e as expectativas que ele está sentindo nessa etapa da jornada, qual que é a satisfação, e aqui a satisfação com a experiência, eu gosto muito de usar carinha, né? Então, nessa etapa, no geral, o cliente está feliz, ele está neutro, ele está triste, ele está bravo, né? O que está acontecendo nessa etapa? E qual que é o plano de ação que eu vou ter para tornar esse momento da jornada o mais fluido e melhor possível, né? Então, aqui é algo que, inclusive, dá para vocês fazerem workshop nas empresas de vocês, né? Dá para vocês
pensarem em qual que é cada uma das etapas da jornada do meu cliente, né? Nesse momento, qual que é o ponto de contato que ele está? Quais são esses sentimentos e expectativas? Como é que está hoje a satisfação com essa experiência na minha empresa? E o que que eu vou fazer para melhorar ainda mais se a satisfação não está boa? Ou se está boa, ainda mais, como é que eu posso melhorar essa satisfação, né? E aí, tem esse mapeamento aqui de experiências, que é o livro que eu falei para vocês. Nesse livro, tem mais de 100 jornadas desenhadas, mais de 100 exemplos de jornadas desenhadas. E eu acho que ele ajuda bastante a tangibilizar para vocês qual que melhor vai fazer sentido para o seu negócio, né? Para já ter um ponto de partida. Dado que eu tenho tantas possibilidades, eu acho que ele já traz um direcionamento de como é que a gente consegue ter a melhor jornada possível para cada negócio, para cada persona, né? E com as especificidades dos negócios de vocês. E aí o fluxograma de implementação. Tomei a decisão, então, de fato, desenhar a jornada do meu cliente. A primeira coisa, definição da persona. Para definir a persona, vocês podem usar a ferramenta do mapa de empatia, né? Ela vai ajudá-los a definir quais são as personas que a empresa de cada um de vocês tem. Algo que vocês podem fazer depois para acompanhar nessa definição de persona é ouvir o cliente, ter um canal de ouvidoria, participar, fazer pesquisas, né? Mas dessa forma vai ajudando vocês não só a completar o mapa de empatia, mas a rever constantemente esse mapa de empatia. Depois que eu defini a persona, eu faço o desenho da jornada, que aí dá para vocês usarem esse modelo que eu estou disponibilizando para vocês. A partir desse modelo de jornada, vocês deveriam, colocar aqui qualquer ação, formalizar e treinar a equipe. Porque não adianta o modelo ficar no PowerPoint bonito, ou em qualquer ferramenta que existe hoje, como o Miro e tal, de desenho de jornada, se a empresa inteira não tiver alinhada com qual é a jornada do nosso cliente, como a gente quer que essa jornada seja, né? Então, é muito importante a formalização e treinamento de toda a equipe. Ah, mas tem gente que não está diretamente ligada à jornada do cliente. Não importa. O time inteiro tem que estar alinhado com qual foi essa jornada desenhada, quais são os pontos de contato, como a gente quer que eles atuem em cada ponto de contato. Ah, mas a empresa é pequena, é grande. A gente não está falando de tamanho, a gente está falando de alinhamento da jornada do cliente, né? Então, todo mundo precisa estar alinhado com isso. E depois o acompanhamento dessa jornada, que é o que eu falei da questão dos testes. Eu coloquei, implementei cada ponto de contato da jornada, fiz da forma que eu gostaria, eu começo a entender se ela está gerando o resultado que eu queria. Então, fazer esses testes, elaborar hipóteses e entender aonde é que está a falha na jornada. Às vezes ela é no desenho da jornada, às vezes ela é na definição da persona, e às vezes ela é, na verdade, um erro de marketing, né? De uma estratégia de marketing, que é algo maior que precisa ser revisto. Então, fazer esse check constante dessa jornada que foi desenhada, ela é essencial para garantir que não só eu tenha essa mentalidade da melhoria contínua, mas de fato eu trago o resultado que eu quero para a jornada. Gente, por enquanto é isso. Eu não sei se eu falei rápido, se vocês têm dúvidas, e eu deixei um tempo aqui para a gente conversar um pouco. Ai, tem no chat, acho que tem alguma coisa, Caleb? Então, o Faldini que estava agradecendo e aí também a Ana pedindo esse material.
A gente Claro, vai mandar esse claro. material para vocês por e-mail, para que vocês possam revisitar. Eu acho que é muito estratégica essa conversa, Maíra, porque eu sou da parte de marketing e eu estou muito acostumado com isso. Mas eu entendo também, e aí eu trago até um pouco da minha vivência, por exemplo, quando eu estou conversando com o Marcelo ou com o Luiz, aqui na própria Inova, às vezes aquilo que é muito claro para nós de marketing e que está lidando no dia a dia, não é tão claro para quem está ali na parte de decisão, de fato, da empresa. E eu acho que estamos aqui com pessoas muito legais, assim, para ouvir um pouquinho. Eu tenho certeza que vão conseguir trazer esse olhar para os seus times, entendendo um pouquinho mais sobre essa jornada, porque ela parece ser muito simples, mas ela precisa ser testada, né, Maíra? Assim, não tem uma fórmula mágica, é um constante teste até a gente descobrir um caminho que não necessariamente será eterno, com certeza ele vai ter transformações, né? Temos duas Exatamente. mãozinhas levantadas, o Rodrigo Neves e o Marco Oliveira. Rodrigo levantou primeiro. Rodrigo, pode trazer a sua pergunta. E aí, Obrigado. Maria, se você quiser, É, depois tirar a sua apresentação, só para a gente ficar grandão aqui na tela. Ah, eu E, quero para eu ver é, vocês. tudo bem. Bacana que você fez aí, você deixou para a gente aí um mapa, um guia muito legal. É, eu acho que nesse mundo louco que nós estamos vivendo, que esse negócio do Google que você colocou, que ninguém sabe, que os pontos de contato são incríveis, né? Eu percebo muito isso. Minha formação não é de marketing, mas eu acho que eu sempre gostei muito do marketing, vivi muito marketing. Eu sou ex-executivo de rádio e televisão durante muito tempo, quer dizer, ainda Uhum. sou. Eu opero uma estação de rádio no interior aí de Ai, São que Paulo. legal. Mas eu acho interessante como as coisas mudam ao longo do tempo. E em tudo que você falou, você me falou uma coisa lá no seu mini bio, que você se especializou em marketing de luxo. Eu Uhum. tenho uma filha hoje que está morando, está expatriada, está morando lá na Europa, tem 6 anos, 6 anos e pouco, tal. E ela sempre foi muito apaixonada. Ela está na Amazon, mas ela tá em marketing digital, alguma coisa assim, mas que não tem a ver com esse mercado de luxo que um dia ela sonhou trabalhar. E eu percebo que esse mercado está meio em choque no mundo. Isso é uma falsa percepção minha ou é uma verdade? Ele tá sendo questionado no mundo, né? Ainda mais quando teve o que foi o famoso expose ali das marcas de luxo sendo fabricadas na China, e que na verdade quando a gente olha, elas sempre foram fabricadas na China, mas agora isso virou uma grande notícia, né? E as pessoas não pagavam exatamente pelo produto. O que a gente vê no mercado de luxo é que as pessoas pagavam pelo status, pagavam pela experiência, mas não pelo produto em si. Né? Então, ele está movimentado e acho que agora, quem que vai se diferenciar? A marca que mais cresce é a Hermès, na moda, no mercado de luxo. E por que que ela é Desculpa, qual a marca? Hermès? É que é a Hermès. A Hermès. Ela é a que mais cresce porque ela tá no ultra luxo, ela tá no ultra exclusivo, ela continua muito voltada para os produtos artesanais feitos à mão, né? Então ela conseguiu crescer porque ela se posicionou nesse nicho. As marcas que começaram a escorrer para o premium, elas começaram a se perder, né? Sair do luxo para ir para o premium, elas começaram a se perder valor e não poder mais cobrar o que elas cobravam antes pelos seus produtos. E até a disciplina que eu ensino é de experiência, né, do cliente. Que hoje é isso, as pessoas não compram mais produto, elas compram experiência, principalmente no mercado de luxo. Né? E a experiência, ela vai quando a gente fala do café da Tiffany, por exemplo, né? Que agora está vendendo, veio para o Brasil recentemente fazer uma aparição ali pocket, mas é isso que agora cada vez mais as pessoas estão comprando, elas estão comprando lifestyle.
né, e não só o produto em si. Ainda tem muito mercado, tem muita coisa para ser feita, mas o luxo ele está num momento de revisão, né, do que é luxo, como é que ele vai se posicionar, e principalmente para essa nova geração, que tem outros valores, que são diferentes do que eles estavam acostumados a fazer no passado. E se ela quiser se conectar comigo, eu ajudo ela a ir para o mercado de luxo com o maior prazer. Ô, Maíra, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma dica, me fala por onde começar, ou qual é Claro. o caminho, usando a tua experiência. A grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, Uhum. 30, 50 anos, empresas de sucesso, mais de 90% das empresas estão nesse mundo aí, né? E viveram uma realidade que tudo que nós estamos falando aqui fazia pouquíssimo sentido. Era aquela linha reta do processo, e nem isso eles olhavam. Era muito centrado na indústria, por exemplo, e não centrado no cliente. Então, quando a gente começa a discutir nessa camada de jornada, estabelecer pacote de serviço diferenciado, para chegar nisso, tem uma discussão que começa um pouco antes, no conselho, por exemplo, de como que a gente muda o foco. Tira o foco para o resultado. Não estou falando de abrir mão de resultado financeiro. Nem estou falando de abrir mão de uma fábrica como um ativo importante. Mas fazer uma mudança do foco para colocar o cliente no centro para poder fazer sentido o resto. É muito difícil acontecer. É muito difícil. Como é que você enxerga isso? E qual seria, perdão, a tua sugestão de caminhos para provocar essas discussões? Eu acho, Marco, é bastante difícil mesmo quando, né, o conselho e a liderança não está comprado com essa ideia. Para mim, como eu consegui espaços aos poucos, foi através de MVPs e mostrando o resultado em MVPs. Não necessariamente isso precisa ser feito já para todos os produtos, todos os serviços e para a empresa inteira, né? Mas a gente começar, talvez, com algum produto ou serviço que tenha um impacto menor ou que tenha chance de mostrar um resultado maior se a gente fizer alguma mudança de foco, começa por esse, mostra o resultado e depois amplia, né? Então, acho que esse modelo de MVP, ele costuma ajudar para não chocar todo mundo, de mudar completamente a direção, conseguir mostrar resultado, que a chance de não mostrar é baixa, né? E, aos pouquinhos ir mudando esse direcionamento para o foco no cliente, né? Uma forma de fazer isso também, ainda um pouco mais antiga, mas que eu acho que ela funciona de qualquer jeito, é fazendo as famosas pesquisas, né? E ouvindo os clientes, e gravando e depois mostrando para o board, para o conselho, essas gravações. Isso tende a gerar alguma empatia, né? Alguns vão falar, ah, não, eles estão todos errados. Uhum. Acontece também, né? É. Mas também, às vezes, sensibiliza de alguma forma eles ouvirem da palavra do próprio consumidor, do próprio cliente, o que eles estão pensando sobre a gente. Eu pensei agora também um outro ponto, colaborando com esses dois que você trouxe, trazer cases de empresas correlatas, não concorrentes, que tiveram Também, sucesso, que podem chamar atenção também. Legal, também, obrigado. eu acho que e sempre eu gosto muito de trazer de empresas que, exato, que não sejam correlatas, mas que têm a mesma dor, né? Então, quando a dor é igual, pode ser o segmento que for, era o mesmo problema que ela precisava resolver. E ela fez dessa forma e teve resultado. Então, o problema sendo correlato também fica mais fácil de sensibilizar. Legal, obrigado. Tem algumas fontes, depois eu posso. Ali tem, eu deixei, né, meu LinkedIn, depois eu posso passar meu WhatsApp, não tem problema nenhum. É, eu posso tentar achar algumas fontes de case para você e que você consegue procurar, às vezes, pelo problema e te ajudar, assim, Seria com, ótimo. com Eu já alguns pedi conexão cases. lá no LinkedIn. Depois eu te dou um toque. Ótimo, a gente vai conversando por lá e aí eu tento te mandar algumas referências. Fabi, Fabi,
Bom, Maíra, queria te agradecer primeiro por ter trazido tantas ferramentas legais aí para gente, super objetivas, né? E que realmente dá para usar. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer rápidas. Mas eu queria fazer um comentário antes sobre o que o Marco trouxe. O Marco foi meu colega no curso de Conselheiros Trends Innovation, então a gente trocou ali muitas dores também, né, durante o nosso curso. E ele trouxe uma delas, que é levar esses temas para o conselho. E eu queria só compartilhar isso, Marco, que foi muito legal aqui para a gente. Nós fizemos agora um planejamento estratégico prospectivo com a metodologia da Inova, o SBB. E infalivelmente a jornada do cliente vai aparecer em alguma aposta. Não tem como essa jornada ficar de fora do planejamento estratégico. Então, talvez uma forma Legal. de levar para o board seja trazer para a realidade da operação, fazer um Ah, planejamento estratégico voltado para isso. legal. Então, Muito bom. assim, para nós funcionou, inclusive eu estou aqui junto com a Carol é a nossa diretora de marketing, porque a gente tem uma aposta que saiu do planejamento estratégico, que é a experiência do cliente. E então acho que é uma forma também, de outro lado, né, de trazer para o conselho. Boa. Maíra, eu Obrigado. queria te fazer, imagina, queria te fazer duas perguntas. Eu não sou da área de marketing, não me perdoa se for assim super hiper básico, Imagina, mas imagina. o que você trouxe da ferramenta, por exemplo, do mapa de empatia, que você falou que dá indícios de quantas pessoas nós vamos ter. Eu vou ter tantas pessoas quantas identidades diferentes eu tiver ali, ou se um aspecto daquele mapa estiver diferente, eu já tenho uma outra persona. Não Essa é a primeira pergunta. necessariamente, Fabi. Eu acho que Uhum, sempre cabe você pensar também faz sentido eu ter uma nova persona só para distinguir, por exemplo, o ver, sendo que não é um ver tão diferente assim, né? Então é importante essa discussão, até para você não cair no final com 100 personas, que aí vai ficar uhum, inviável você desenhar 100 jornadas. Será que não tem algum agrupamento que seja factível de ser feito e que você não vai perder muito da jornada ao agrupar? Né? Então, eu acho que às vezes você pode fazer esse agrupamento, né? Se for um detalhe, se for uma coisa, não, isso muda completamente o comportamento, ou muda completamente a forma que eu vou me posicionar, aí talvez faça sentido quebrar numa segunda persona. legal. Existe um número assim que normalmente se usa para a identificação das pessoas? Normalmente é uma, ou duas, ou três no máximo, ou Eu 10 acho que eu acho que é sempre o que é factível da gente conseguir trabalhar, né? trabalhar. Eu acho que Uhum, uma é muito pouco, a chance de você generalizar é uhum, grande. Mas assim, o que costuma ser factível é você trabalhar com três, quatro. Mais do que isso, você começa a ter muita dificuldade. Aí, falando de outras vertentes do marketing, você vai fazer uma campanha de marketing. Se você a gente quer chegar na ultra personalização, né? Que você vai conversar com o indivíduo, não vai ser nem mais a persona, vai ser de fato o indivíduo. Isso ainda não está muito perto de acontecer. Ou até está perto, mas não existe hoje algo que você consiga fazer para o indivíduo. Você ainda clusteriza de alguma forma, por mais que você tenha diversas pessoas e diversos clusters, né? A gente ainda não uhum. chegou no indivíduo, mas começa a ficar mais difícil. Né, se você tem muitas pessoas. E então eu acho que o ideal é sempre você ter a quantidade de pessoas que você vai conseguir administrar, né, depois. Deixa eu Tá. posso usar um Eu queria. complemento aqui? Claro, sim, Eu acho que tem uma linha tênue aí, né? Se eu tenho poucos, eu trato todo mundo igual. Se eu tenho muitos, eu tenho dificuldade de gestão. Então, tem um número Exato. ideal aí que depende muito do modelo de negócio. O que eu já vi, assim, funcionou, foi quando a gente desenhou, por exemplo, as personas, a gente testou pessoas parecidas naquele grupo de pessoas para ver se tinha fit. E a gente conseguiu agrupar um pouco mais, mas tem uma linha super complexa aí, né? De quanto menos eu tenho, trato todo mundo igual, e quanto mais eu dificulto a gestão. Eu não sei sim. exatamente o número ideal, assim. Eu acho que é isso, vai muito de empresa para empresa, porque quantas pessoas tem para fazer a gestão dessas pessoas? Se é um time gigantesco, até
pode ser, né? Se eu tenho uma verba grande também, ótimo. Se não, também vamos fazer o que é factível, né? Uhum, Condensa um pouquinho mais e aí volta lá para os testes, né? Entende as hipóteses e aplica para ver se precisa de mais uma persona, de menos, onde é que está o gargalo. Mas eu acho que assim, é isso. Uma eu acho muito pouco, mas depende. Aqui na Lifetime, hoje a gente tem 4, que é o que eu consigo com a minha Trabalhar. equipe de marketing trabalhar e a gente vai fazendo testes nessas 4. Legal. Eu tinha mais uma pergunta, se eu puder fazer. Posso, Caleb? com Se permite? certeza. Como é que eu não consegui captar, na minha visão assim de leiga, né, do marketing, apesar de estar no negócio, não é a minha área específica. Como é que eu identifico personas que não estão ainda no meu negócio, que não são ainda clientes, em públicos diferentes, né, que não chegaram ainda até a minha marca, a minha loja? Aí eu acho que vai muito do teu business plan, né? Onde é que estava o teu potencial de negócio, né? Porque não necessariamente o business plan, na verdade, quando eu empreendi 2 vezes, o meu business plan, ele ficou bem diferente depois da realidade, né? Mas ele serviu como um Aham, pontapé inicial. Mas eu tinha ali o meu público ideal e o público que eu imaginava que era o maior gerador de receita, não necessariamente foi o que chegou. E aí pode ser porque o meu business plan estava errado, ou pode ser que é uhum, porque eu não estava me posicionando, ou eu não estava conseguindo chegar nesse público, seja com o meu produto ou com a minha comunicação. Então, no nosso caso, a gente precisou rever o posicionamento de marca, porque de fato isso estava desconexo e eu não estava conseguindo chegar no público, que nas entendi. minhas pesquisas eram o que eu enxergava que seria a maior fonte de receita para mim. Legal. Obrigada, Maíra. Imagina. Eu tenho uma pergunta também, pessoal. Maíra, você comentou um pouquinho agora do que a gente está vivendo no mercado de luxo. Eu acho que um ponto muito importante do mercado de luxo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia é a questão dos valores, porque o luxo ele traz valores, ele traz tradição, e eu queria que você desse alguns insights no que nós poderíamos fazer hoje nas nossas empresas familiares, que demonstrem e que mantenham esses valores tão alinhados que nós temos nas nossas empresas. Né? A gente falou um pouquinho sobre as experiências, porque as experiências também validam aquele posicionamento. Isso quando a gente está falando, por exemplo, de marcas de luxo. Se eu compro uma bolsa de tal marca e vou no café da tal marca, eu criei ali uma experiência que justifica e endossa aquilo que eu consumo e aquilo que aquela marca quer dizer. Como que a gente traz esses valores, não somente em experiências, mas também nas nossas decisões de marketing nas empresas? Ah, perfeito. Acho que tem alguns caminhos, né? A primeira coisa é qual que é a melhor forma de tangibilizar esses valores, né? Porque, no geral, o valor é muito intangível, mas tem formas que o nosso cliente entende cada um dos nossos valores, né? Depois que eu tenho isso um pouco mais claro, quais as iniciativas que eu posso fazer para tangibilizar esses valores em todos os pontos de contato que eu tenho. Então, vou dar um exemplo aqui da Lifetime. A gente tem eh, 2 parcerias sociais, né, que para a gente são muito importantes, e elas de fato tangibilizam valores da Lifetime. Quando eu vou comunicar essas parcerias sociais, eu tenho que deixar claro o porquê são essas parcerias sociais. Porque quando eu deixo claro o porquê, eu já estou falando de valor, né? Quando eu escolho cada uma dessas parcerias sociais, eu estou falando de valor. Quando eu começo a também comunicar da porta para dentro quais são essas parcerias sociais, convido as pessoas que estão dentro da Lifetime para fazerem parte dessas parcerias sociais e depois comunico isso, eu também estou falando de um dos meus valores.
né? Então, acho que a primeira coisa é exatamente pensar qual que é a maior tangibilização de cada um desses valores e como é que eu consigo montar iniciativas que demonstrem essa tangibilização. A Babi, que é aqui da Lifetime, ela é responsável pelas parcerias sociais, e essa é um dos grandes desafios dela, né? Como é que a gente fala, não só apoia a parceria social, mas de fato está dentro, atuante, né? E contribuindo genuinamente com essa parceria social e comunicando o porquê de cada uma delas, porque isso é que mostra o valor de fato, né? Então, eu acho que é um pouco desse passo a passo. Quais são os valores? Como é que as pessoas entendem cada um desses valores e faria diferença para elas saberem desses valores? Quais são as iniciativas que eu posso fazer que tangibilizam o valor, fazer e comunicar? Eu sou sempre a favor do primeiro fazer, depois comunicar, não o comunicar por comunicar, senão fica um discurso muito vazio. Perfeito, obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar. Estamos abertos, pessoal. Temos ainda alguns minutinhos. Mais alguém? Não? Senão a gente já vai porque a gente tinha combinado, que vocês viram lá no, na nossa comunicação. A Maíra, muito. Não tenho nem palavras, queria agradecer essa disponibilidade sua de ofertar a possibilidade de que uma das pessoas que estão prestigiando aqui esse nosso encontro tenha uma mentoria com você de 1 hora. Eu acho que isso muito bacana, porque imagina vocês poderem trazer esse olhar, essa experiência da Maíra nas empresas de vocês, eu acho que vocês podem ter uma conversa muito rica. Então, eu selecionei aqui todos vocês, estou com um sorteador online e eu tenho também os números, tá? Então, eu vou mostrar minha tela só para comprovar que está tudo certinho, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Chegou minha tela para vocês? Então tá, eu não vou me Chegou. preocupar como que tá aparecendo aqui, tá? Só na questão da informação mesmo. Nós temos aqui os nossos participantes, vocês estão de 1 a 16, e eu procurei aqui um sorteador. E agora que eu vi o sorteador, deixa eu abaixar aqui. Opa. Vamos lá, sortear 7 e é o João Carlos Baldo. João Carlos Baldo está aqui conosco. João Carlos. João Carlos, muito obrigado pela sua presença. E depois a gente vai te conectar com a Maíra para que vocês possam ter esse momento de conversa sobre essas possibilidades, essa conversa muito bacana que a gente teve aqui essa noite. Quero agradecer já, então, seguindo para os momentos finais. Maíra, você quer dar suas palavras finais? Eu agradeço, eu estou à disposição, João, vai ser um prazer a gente marcar para conversar um pouquinho sobre os seus desafios de marketing e da jornada do cliente. Eu acho que é legal colocar em prática, né, um modelo de jornada e a gente discute em cima dele. E para todos que estiveram aqui, muito obrigada, obrigada pela interação, pelas perguntas. Eu estou à disposição de vocês para a gente continuar trocando em outros canais. Muito obrigada e obrigada, Caleb. Imagina, muito Obrigado, obrigado. Maíra. Tenham uma ótima noite, que vocês possam aproveitar aí essas indicações de livro. Espero que um deles esteja na sua listinha próxima. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela presença, viu? Boa noite. Obrigado, boa Obrigada, boa noite. Boa noite, noite. pessoal. Obrigado, Obrigado. Caleb. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.